Eu sou a professora Aline e estou de volta com a aula número 11. O tema da nossa aula ainda é formas de propagação de calor. Nessa aula, a gente vai falar sobre alguns experimentos que vão facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão a respeito desse conteúdo, tá? O material de vocês traz essa atividade 5, que fala de algumas práticas experimentais. Mas primeiro, ele nos traz um texto, tá? Para a gente abordar aí um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais nas formas de propagação de calor que a gente já viu, tá? Ele fala um pouquinho de cada aqui nesse textinho. Eu vou ler para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Em seguida, eu explico cada experimento, que no total são 3, tá? Vamos lá. Vimos que o calor é a energia térmica em movimento, que se propaga espontaneamente de locais de maior temperatura para outros de menor temperatura. Então, isso a gente já viu, né? O que é calor? Aquela energia em movimento, energia térmica em movimento, que passa de um corpo que está com maior temperatura para um corpo que está com menor temperatura. Essa transferência de calor pode se dar de 3 maneiras, que é a propagação do calor, tá? E existem 3 tipos: a condução, convecção e radiação. Se você já entendeu o conceito de temperatura como agitação das moléculas e dos átomos que constituem uma substância, poderá compreender que quando um corpo recebe calor, por diferença de temperatura, a energia cinética das moléculas, que é a energia do movimento das moléculas e dos átomos, aumenta, elevando, consequentemente, a sua temperatura. Então, vamos voltar um pouquinho. Lembra de temperatura? A temperatura a gente tem em números. E o que ela nos mostra? O que ela nos indica? A agitação das moléculas, a energia cinética dessas moléculas. Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser o movimento dessas moléculas, a energia cinética delas, tá? No sentido oposto, um corpo, ao ceder calor, ele perde energia, reduzindo a energia de movimento das moléculas, o que vai fazer com que sua temperatura diminua, tá? Com a temperatura mais baixa, as moléculas não ficam tão agitadas, tá? Ou seja, nos processos de troca de calor, os sistemas mais quentes, com maior temperatura, cedem energia, que é o calor, aos mais frios, que têm menor temperatura. De forma que o grau de aquecimento de um objeto, ele é caracterizado quantitativamente por sua temperatura. Assim, o calor deve ser compreendido como uma forma de transferência de energia entre sistemas por conta das diferenças de temperatura. Tá? Então, quando a gente tem dois corpos, né? 2 matérias, um tem maior temperatura que o outro, o que tem maior temperatura tende a ceder calor, energia térmica, para o que tem menor temperatura. Tá? Para tornar mais clara a diferença entre calor e temperatura, imagine o que ocorre ao colocarmos o gelo em uma bebida quente. Por estar a uma temperatura maior, a bebida quente cede calor para o gelo, de modo que enquanto a sua temperatura diminui, a do gelo aumenta. Isso ocorre até que haja o equilíbrio entre as suas temperaturas, o equilíbrio térmico entre os 2 corpos que estão ali em contato. Podemos perceber, então, que não é o frio que sai do gelo. Pelo fato de estar a uma temperatura mais baixa que a da bebida, o gelo recebe o calor do líquido, que esfria. Entenderam, então, quando a gente põe gelo na bebida, né, a bebida fica gelada, fica mais fria. Mas o que está acontecendo ali? Não é o gelo que está cedendo frio para a bebida, é a bebida que cede calor para o gelo. Assim, o gelo derrete e aí torna aquela substância com a temperatura equilibrada. Todo aquele sistema com a mesma temperatura. Continuando. Assim, no inverno, ao estar diante de uma corrente de ar,
Fisicamente, não poderíamos dizer, nossa, está entrando um frio danado aqui. Na verdade, é o nosso corpo que, por apresentar uma temperatura mais elevada, uma temperatura maior que a do ambiente, cede calor ao ar, diminuindo a nossa temperatura. Aí a gente sente um friozinho, tá? Porque o nosso corpo que está mais quente que o ambiente. Então, o nosso corpo tende a ceder calor para o ambiente para equilibrar a temperatura dos corpos, das matérias, tá? Bom, entendendo aqui as 3 formas de propagação de calor, que a gente já viu, condução, convecção e radiação, vamos ver o que os experimentos nos propõem, tá? Vou deixar claro aqui que são 3 experimentos e vocês terão que entrar em um acordo com o professor ou a professora de vocês, tá? Para ver se vocês farão todos ou se cada um vai escolher um para realizar e a forma de como vocês vão entregar, tá, esse experimento para o professor. Bom, o primeiro experimento trata-se da condução. O que vocês vão usar para realizar esse experimento? Vela, um pedaço de arame de mais ou menos 30 centímetros e um alicate. Como vocês farão esse experimento? Vocês vão cortar uma vela em pedaços pequenos, vão acender a outra vela e usar a parafina derretida como uma cola para fixar os pedacinhos de vela no arame em intervalos regulares. Então, vocês vão usar um arame de mais ou menos 30 centímetros e alguns intervalos, vocês vão colocar a parafina da vela derretida ali grudadinha em cada pedacinho do arame. Vão segurar uma das extremidades do arame com um alicate, tá? Para que vocês não queimem a mão. E colocar a chama da vela numa outra extremidade. Então, segura por uma ponta e na outra ponta põe a vela acesa, esquentando o arame. Mantenha a vela aquecendo o arame por algum tempo e observe o que acontece. Então, tá, vocês vão segurar o arame por aqui, o arame tá cheio de parafina da vela, né, em cada pedacinho dele, e aqui tá a vela acesa. Então, vocês vão acender e deixar ali o arame esquentando na vela. E vão observar e ver o que acontece depois de um tempinho, tá? Ele traz algumas questões para vocês responderem no caderno sobre esse experimento. Número 1. Antes de realizar o experimento, formule hipóteses a respeito do que acontecerá com os pedaços de vela sobre o arame. Então, quando a gente está montando o experimento, ou até mesmo quando a gente lê o procedimento do experimento, a gente já consegue imaginar, né, criar hipóteses do que irá acontecer, né? Mesmo sem ter realizado o experimento. Então, a gente cria hipóteses. Então, olha aqui, formule hipóteses. Quais são as hipóteses que o que você acha que vai acontecer? Sem realizar o experimento. Número 2, use argumentos para sustentar a sua hipótese. Ah, eu acho que tal. Mas por que você acha isso? Vai acontecer isso e isso, tá? Mas por que você acha que vai acontecer isso e isso? Você tem que ter um argumento, tá? Tem que sustentar a sua hipótese. Número 3. O que aconteceu com a parafina que estava no arame, né? Que a gente foi colocando a parafina no arame. O que aconteceu com ela? Sua hipótese foi confirmada? O que você achou que ia acontecer? Se confirmou? Explique. Número 4. Tente relacionar o que aconteceu nesse experimento com outras situações do seu dia a dia. Outras situações, o que você faz ou o que você vê alguém aí na sua casa fazendo que se relaciona com esse experimento, tá? Responder no caderno e enviar para o professor ou para a professora. Em seguida, temos um segundo experimento, que é sobre a convecção. Quais são os materiais necessários para esse experimento? Velas, linha, folha de papel, tesoura e um suporte de cerca de 1,20 m, mais ou menos, para vocês pendurarem a folha de papel em espiral, como está aqui na foto. Procedimento, o que vocês farão? Desenhe na folha uma espiral que utilize a maior parte do papel.
corte-a de modo a formar uma espécie de cobra, como vocês estão vendo aqui, ó. Amarre a linha no início da espiral e pendure a cerca de 50 centímetros do chão, de forma que ela possa girar livremente. Coloque a vela acesa sobre o seu mobile, que é como nesse caso aqui, ó, nessa foto, mantendo uma distância segura para não queimar o papel. E observe o que acontece, tá? O que será que acontece aqui? Bom, como eu já disse para vocês, só da gente ler aqui, se a gente tem uma noção do que é convecção, daquela forma de propagação de calor, a gente já pode criar hipóteses do que vai acontecer nesse experimento sem realizá-lo, né? Vamos lá, então. O que ele diz aqui? As questões que vocês irão responder a respeito desse segundo experimento. Número 1. Antes de realizar o experimento, formule uma hipótese sobre o que acontecerá com a espiral. Novamente, é importante a gente criar hipóteses. Número 2. A espiral vai balançar e depois parar? Ou vai virar para o outro lado? Ou ainda vai subir como um balão? O que será que vai acontecer com essa espiral? Essa questão vocês vão responder assim que vocês realizarem o experimento, tá? 3. Use argumentos para sustentar a sua hipótese. A mesma coisa do experimento 1. Por que você acha que vai acontecer isso? Tá? Número 4. O que aconteceu com a espiral? A sua hipótese foi confirmada? O que você achou que ia acontecer se confirmou? Explique. Número 5. Tente relacionar o que aconteceu nesse experimento com outras situações do seu dia a dia, novamente. Tá? Esse tipo de propagação de calor, a convecção, ela está presente aí no nosso dia a dia. Tá? Que ações do nosso dia a dia, do seu dia a dia, você pode relacionar com esse experimento? Bom, seguindo, terceiro e último experimento, sobre irradiação. Materiais que vocês irão utilizar: velas, cartolina preta e branca, palito de sorvete e massinha de modelar. Como vocês farão? Acenda a vela e aproxime as suas mãos, sem tocar na chama. Observe o que acontece. Em seguida, recorte 2 pedaços do mesmo tamanho de cartolina preta e de cartolina branca. 10 por 10, 2 pedacinhos do mesmo tamanho, iguaizinhos. Vamos colar esses pedaços de cartolina no palito de sorvete e fixar cada um deles na massinha de modelar, para que eles fiquem de pé. Então, coloca o palito na massinha, com o papel em cima, né? Já colado no palito, para que eles possam ficar de pé. E, por último, coloque cada um deles de um lado da vela, a cerca de 5 centímetros de distância. Espere 5 minutos e sinta a temperatura de cada um dos papéis, tá? Então, vamos deixar a vela no meio, papel branco, papel preto, e vão deixar ali 5 minutos. Em seguida, vão sentir com a mão a temperatura do papel, da cartolina. Vamos lá. Da mesma forma, olha lá as hipóteses. Antes de realizar o experimento, formule uma hipótese sobre o que vai acontecer com cada pedaço de cartolina. E aí, o que será que vai acontecer? Número 2. A cartolina preta estará muito quente. A cartolina branca estará muito quente ou ambas estarão quentes? E aí? A preta vai estar muito quente? A branca vai estar muito quente? Ou as duas estarão muito quentes? Respondam. Número 3. Use argumentos para sustentar a sua hipótese. Por que você acha que vai acontecer isso? 4. O que aconteceu? A sua hipótese foi confirmada? Explique. 5. Tente relacionar o que aconteceu nesse experimento com outras situações do seu dia a dia. Também, irradiação presente no nosso dia a dia, tá? Aqui, esse experimento nos traz algo, né, ações aí do nosso dia a dia que podemos relacionar com ele, tá? Bom, esses foram os 3 experimentos propostos pelo material, tá? Entre em acordo com o professor ou a professora de vocês, como vocês farão, como vocês vão entregar esse experimento, essa atividade, ok? E é isso. Até a próxima aula. Tchau.
Tchau, tchau.